Isaías 44. Nós vamos ler os 4 primeiros versículos. A palavra do Senhor nos diz assim: mas agora escute, meu servo, e Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que o criou, e formou desde o ventre materno, e que o ajuda. Não tenha medo, meu servo Jacó, meu amado, a quem escolhi. Porque derramarei sobre o chão sedento, derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como a relva, como o salgueiro juntos às correntes de água. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por podermos ter acesso a ela. Agora, Senhor, fala conosco, fala aos nossos corações. Ministra, Senhor, Pai querido, Senhor, com entendimento e compreensão através do Teu Espírito, Senhor, no nosso Espírito, Senhor. Que o Senhor nos conduza, Senhor, Pai querido, diante da Tua palavra, Senhor, daquilo que o Senhor quer revelar ao nosso coração, Senhor. Eu te peço agradecido, em nome de Jesus. Amém, queridos? O livro de Isaías, ele é escrito praticamente, se a gente for diminuir a sua esfera, apontando para 2 circunstâncias. A primeira circunstância, até o capítulo 39, falando do passado. Falando daquilo que o povo havia feito, que Deus estava exortando, estava advertindo dos pecados, das maldições que Deus havia colocado sobre eles, né? Deus está recapitulando o histórico deles. E a partir do capítulo 40, Deus está apontando para frente, está apontando para o futuro. Esse texto, ele vai apontar para um futuro. É verdade de que Isaías, ele está sendo um profeta antes do exílio na Babilônia, antes deles passarem 70 anos na Babilônia. Mas Deus já está deixando uma palavra clara para ele, de que haveria restauração e de que Deus os visitaria. Amém, queridos? Porque a palavra de Deus diz assim, que o Deus que enferma é o mesmo Deus que cura. Às vezes Deus permite e até usa determinada circunstância como uma forma pedagógica de nos ensinar, mas é o mesmo Deus que vai, no final de todas as coisas, nos curar. Amém, queridos? Então, o contexto histórico está falando a respeito disso. Mas eu quero falar um pouco a respeito desses 4 versículos só, para as nossas vidas nesses dias. Primeira coisa que ele deixa claro no versículo 1, é que ele está chamando a atenção ao povo novamente, porque ele já fez isso no versículo 43, tá? Dando a ideia de que ele está fazendo uma transição para algo que ele quer chamar a atenção, que ele vai dizer a palavra mais agora, ou seja, preste atenção, ou seja, pois agora escutem. Ele está chamando a atenção de algo que ele quer trazer como revelação da parte dele para o povo. E há uma diferença entre ouvir e escutar. Por isso ele fala muito claramente, escute, ou seja, prestem atenção no que vai ser dito, prestem atenção no que vai ser falado. Muitas vezes, queridos, nós estamos escutando, aliás, estamos ouvindo muitas coisas, mas não escutamos o que faz a diferença na nossa vida. Estamos ouvindo muitas vozes, há uma voz que pode... Eu li um livro que ele vai falar das 3 vozes que a gente ouve diariamente. Primeira voz do nosso interior, aquela com a qual a gente conversa
todo o tempo que a gente vai divagando com os nossos pensamentos, a segunda voz, a voz do nosso inimigo, que diz que nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum, que nós não vamos alcançar nada, que tudo é mentira, que Deus não existe. E a terceira voz que a gente deveria ouvir é a voz do Senhor. Mas às vezes a gente está ouvindo muitas coisas, mas não está prestando atenção, não está escutando o que na realidade o Senhor deseja comunicar a cada um de nós. E nesse momento, Isaías está deixando claro a respeito disso. Prestem atenção, escutem atentamente, porque parece que o povo havia se acostumado a ouvir muitas coisas, e pelo fato de ouvir muitas coisas, eles não estavam atentando mais por aquilo que estavam ouvindo. E ele vai falar algo que todos eles já sabiam. Ele vai falar para eles assim: Jacó é meu servo, e Israel a quem escolhi. Ou seja, tanto Jacó, que vai haver uma transformação, vai haver uma mudança da característica, do caráter desse homem, no encontro dele no Vale de Jaboque. Deus vai dizer: estes são aqueles a qual eu escolhi, propriedade minha, são meus. É uma escolha pessoal, individual da parte do Senhor. Não só para eles, mas como para as nossas vidas, queridos. Você tem que ter essa confiança de que você é um escolhido do Senhor. A gente tem uma ideia de predestinação. Tudo foi predestinado para a salvação, queridos. Só que aqueles que deram ouvidos, que escutaram a voz do Senhor e se dobraram à vontade do Senhor, esses vão ser salvos. Os outros só estão ouvindo. Mas não permitiram escutar a voz do seu Senhor. Não permitiram escutar a voz do bom pastor. Eles estão ouvindo, mas não se dobraram à voz dele. Mas eu e você que ouvimos, que escutamos a voz do Senhor, nós somos objeto da escolha pessoal, individual de Deus, do Pai. Nunca duvide disso. Porque quando a gente duvida disso, se lembra, quando foi que apareceu a primeira dúvida na Bíblia? Foi no Gênesis. A serpente vai lançar uma frase que coloca em dúvida o entendimento deles. Será que Deus não quer que você coma das árvores? Não, Deus tinha dado todas elas para ele comer. Só disse que não era para comer uma, mas ele inverte a pergunta e diz: mas Deus, será que você não quer que coma de todas as árvores? Então uma dúvida no coração deles. E o que eles fizeram com a dúvida? Eles acabaram pecando. E pecando, se afastando de Deus. E se afastando de Deus, se contaminando e contaminando toda a posteridade após eles. Então nunca duvide dessa certeza de que você, de que eu, somos escolhidos de Deus. E não imagine uma escolha olhando para as tuas circunstâncias. Porque muitas vezes as nossas circunstâncias, elas fazem com que a gente duvide de que Deus nos escolheu. Às vezes as situações que estamos vivendo, a gente coloca em dúvida se realmente fomos escolhidos por Deus, se Deus tem cuidado de nós, se Deus está ao nosso lado. Se Deus está realmente com a sua mão estendida sobre as nossas vidas. Então não permita que isso venha cair ao teu coração, porque é uma verdade. Ele está dizendo: escute, presta atenção, não deixa a dúvida entrar no teu coração.
Não deixa que as circunstâncias dirijam a tua confiança e a tua convicção. Vocês são escolhidos meus. Eu acho tão lindo, porque Deus vai dizer que Ele tem o nosso nome escrito na palma da sua mão. E às vezes algumas pessoas até podem não acreditar nisso. Então, eu vou novamente testemunhar que Deus conhece o teu nome e o teu endereço. A Bíblia vai falar a respeito disso lá em Atos dos Apóstolos, quando Paulo teve aquele encontro com o Senhor, que o Senhor encontra Ananias e diz, vai lá na rua direita, lá na casa do Simão, o curtidor, tem um homem lá chamado Paulo, tá? Faz 3 dias, ele está orando. Aí Ananias, mas esse Paulo não é aquele que vem com carta? Não, é ele sim. Mas agora eu separei, eu escolhi. Se isso não só bastasse para você, eu vou contar o meu testemunho, porque o Senhor um dia, Ele foi no meu endereço, na hora que eu estava lá, e me chamou pelo nome. E ao me chamar pelo nome, eu escutei. E ao escutar, Ele me chamar pelo nome, eu atendi o seu chamamento e a minha vida mudou. Então Ele te conhece. Por que Ele te conhece? Porque Ele te escolheu. Então não duvide disso. Não permita que nada e ninguém faça você duvidar disso. Você é uma escolha pessoal de Deus. A Bíblia diz que Ele entregou Jesus Cristo, o seu Filho, por sua causa. E fala uma coisa para você sem medo de errar. Ele faria tudo de novo, só por tua vida. Então, primeira coisa, não duvide disso. Segunda coisa é que ele diz assim, foi o Senhor que te criou e o Senhor que te formou. Há uma diferença, queridos, entre criação e formação. Há uma diferença. Se você for até pesquisar no dicionário, ou essa diferença, você vai ver que há uma diferença de criação e formação. Criar é iniciar, é começar, é algo original. Foi isso que Ele fez. Ele nos criou. Ele sonhou tanto comigo e com você, que Ele vai nos criar. Mas antes dEle criar-nos, a mim e a você, Ele vai criar não só um ambiente para essa criação, que é esse útero, né? Não só espiritual, mas materno em que nós nascemos, mas Ele vai criar todas as circunstâncias, todas as situações, para que você, que é algo que Ele gerou, criou, caminhe no propósito, caminhe no desejo dele como criatura. Isaías 46:10 vai dizer a respeito disso, que Ele vai fazer o fim antes do início. Ou seja, ele vai criar todo esse ambiente, Ele vai criar todas essas coisas, deixar tudo pronto e vai dizer assim, tá bom, tá tudo pronto, agora eu vou criar o Wagner. Foi isso que Ele fez comigo. Foi isso que Ele fez com você. Por isso que o Salmo 139 vai dizer que os nossos dias estão escritos no seu livro. Por quê? No 46:10 ele diz, eu já deixei tudo pronto. Amém, queridos? Mas formar a gente é algo que vai precisar ser um trabalhar de Deus na nossa vida. Porque formar tem a ver com o nosso caráter, tem a ver com aquilo que está sendo construído em nós,
tem a ver com mudança de mentalidade. Romanos 12:2 vai dizer a respeito da gente mudar a nossa mentalidade. Ou seja, Ele está formando em nós uma nova consciência. Consciência de quê agora? Uma consciência não mais de criatura, mas uma consciência de filho. Amém, queridos? Então é isso que Ele está fazendo, é isso que Ele está dizendo assim, não se preocupe, assim diz o Senhor que te criou e que te formou desde o ventre materno. Desde quando Deus está trabalhando na nossa vida, queridos? Toda essa circunstância que nós passamos até o dia que levantamos a nossa mão para o Senhor, foi uma forma de Deus estar trabalhando na nossa vida. Eu já disse aqui, outro dia eu cheguei, faz algum tempo, acho que faz uns 2 anos, eu cheguei em casa, na casa da minha mãe, fui visitar ela, e minha mãe completa esse ano 89 anos de idade. Eu cheguei lá, ela estava bem abatidinha, com os olhos bem miudinhos, até sair de lá e falei assim para a Cristina, eu acho que a mãe não vai longe não, né? Senti ela bem cansadinha, né? E ela veio abrir a porta para mim, né? Ela mora junto com a minha irmã, e ela me deu um abraço e disse assim para mim, filho, eu quero te pedir perdão. Eu falei, pedir perdão por quê, mãe? Ela falou assim, pelas inúmeras surras que eu te dei. E olha que não foram poucas. Eu falei, não, mãe. Foi essas surras que me fez ser o homem que eu sou. As surras que a tua mãe te deu, elas são lembranças de que você se formou ou se tornou quem você é, ou você se lembra dela com angústia, com amargura, com aflição, com dor? Porque se eu sou o que eu sou hoje é por causa das surras da minha mãe. E olha, que não foi pouco. Você lembra que outro dia eu contei aqui, que eu fui brigar com ela, que perguntei assim para ela, mãe, por que você me pôs no mundo? Porque eu nasci. Naquele momento eu descobri que não devia ter nascido. Mas Deus está cuidando da nossa história desde o início, queridos. Desde o ventre, Ele está formando. Ele está usando a nossa cultura, Ele está usando a cultura aqui do Sul, como usou a cultura do Sudeste, está usando os nossos familiares, está usando os nossos amigos, nossos vizinhos, para criar tudo aquilo que Ele deseja que a gente carregue para produzir o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Está formando. É o vaso na mão do oleiro. Ele vai usar os tempos difíceis, vai usar os tempos bons, vai usar as privações, vai usar os momentos de abonança, Ele vai usar o momento de enfermidade, vai usar os momentos que nós estamos bem, vai usar tudo isso para quê? Para construir em nós um caráter que saiba se conduzir para o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Amém, queridos? Aí Ele vai dizer assim, não tenha medo. Não tenha medo, queridos. De vez em quando a gente fica até amedrontado. Veio uma notícia ruim. Veio uma situação que a gente não imaginava. Mas a gente não vive com medo. Por quê? Se a gente vive com medo, pressupõe que a gente não entende o amor de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que o amor de Deus lança fora todo medo. Enquanto eu tenho plena convicção que, como diz Cantares, que eu sou do meu amado e meu amado é meu, eu não tenho que ter medo.
Mesmo quando eu não estou entendendo o que está acontecendo, e quando o que está acontecendo, momentaneamente, está me deixando meio desajustado. Mas por que eu não tenho medo? Porque eu sei que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo eu não entendendo. Queridos, tem coisas que estão acontecendo agora na minha vida, que eu não estou entendendo. Tem situações que estão acontecendo agora na minha história, que eu falo para Deus, Deus, agora que eu era para ficar tranquilo. Agora que era para, assim, sabe aquela que você fala assim, vou dar uma respirada. Não, eu estou assim, eu estou que nem aquele camarada que vai na praia, e ele nunca foi no mar, e que ele consegue se apavorar na onda pequena. Ele levanta, ele se apavora, volta, a onda vem, passa por cima dele. Eu estou assim, na hora que eu levanto, a onda vem de novo. Mas estou com medo? Não. Por que eu não estou com medo? Porque eu sei que Deus está comigo. E mesmo estando comigo, não quer dizer que Ele vai impedir que eu passe por esses momentos. Porque o salmista, no Salmo 23, vai falar a respeito disso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. O salmista também vai dizer que o choro, então a gente vai chorar, vai passar por momentos difíceis. Amém? Nós vamos enfrentar isso, queridos. Mas na certeza de que nós não somos um acaso, somos escolhidos, que Deus está usando até essa circunstância para formar em nós um caráter aprovado. Ele nos criou, agora Ele está formando, e Ele está formando em mim e em você segundo o desejo dEle, o propósito dEle. Então, aquilo que para mim pode ser demasiadamente difícil, para você pode já não ser mais difícil. Você já lidou com isso. Mas Deus vai fazendo isso para nos deixar aptos para cumprir aquilo que Ele falou lá em Isaías 46. Está tudo pronto, só que eu preciso te deixar apto para você conquistar o que eu já deixei pronto. Amém, queridos? Não tenha medo, meu servo, meu amado, a quem escolhi. Ele repete novamente. Aí ele vai fazer uma promessa. Ele vai fazer uma promessa que ele vai dizer assim: porque derramarei água sobre o chão sedento e torrente sobre terra seca. E derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Amém, queridos? Quando Deus está falando a respeito disso, Ele está falando a respeito do agora, Ele está falando a respeito do amanhã. Amém? Porque mesmo que a terra esteja estéril, mesmo que haja um deserto, por alguma circunstância, Deus diz que vai haver suprimento suficiente de água. Amém, queridos? Vai haver o suficiente, o suprimento suficiente de água. Tanto que haverá no deserto a demonstração disso através da flora. Diz que florescerá o deserto. Então, às vezes, nós estamos como que um coração estéril, como um coração seco. Mas Deus diz, para mim e para você, eu vou derramar água sobre esse terreno.
sobre esse solo seco. E por que eu posso acreditar nisso? E por que eu tomo isso como verdade para a minha vida, queridos? Porque a Bíblia vai dizer que eu e você somos a habitação do Espírito Santo, amém, queridos? O Espírito Santo habita dentro de nós. É Ele que nos auxilia, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos orienta, é Ele que, se a gente permitir, Ele é o nosso professor. Porque Ele vai nos ensinar todas as coisas. Geralmente a gente associa ensino a um professor. Então Ele seria o nosso professor, que nos ensinaria todas as coisas. Agora, um professor, quem já teve em cadeira de escola, aí já sabe o que eu vou dizer, então não precisa levantar a mão. Às vezes o professor está falando, mas você só está ouvindo, não está escutando. Está lá de corpo presente, fez até a chamada, ele diz assim, fulano, presente, ciclano, presente, está lá. Ele está falando, está escrevendo lá na lousa. Antigamente, no meu tempo, era o quadro preto, ou era verde depois, né? Hoje a coisa está mais sofisticada. A professora, quando ficava brava com a gente, eu nunca vi, essas professoras fizeram o curso de pontaria, filho. Então, porque ela não errava uma vez que ela tirava o giz na nossa cabeça, né? Aí, ela está lá escrevendo, nós estamos ouvindo, mas não escutando. Às vezes o Espírito Santo de Deus está aqui dentro como um professor, a gente só ouve, mas não escuta. Porque o que a gente escuta, acho que modifica a gente, transforma a gente. Amém, queridos? Então a gente precisa escutar. E eles vão associar, a palavra de Deus associa o Espírito Santo à água. Mas espera aí. Então quer dizer que eu tenho um reservatório dentro de mim. Só que a torneira está fechada. Porque se ele está aqui, e a água, e diz que vai ser abundante, a Bíblia vai dizer que fluirão de nós rios de água viva, porque o coração está sedento. Se você for no registro ali fora, tem água. Mas quem fecha a torneira não é a água. Sou eu. Sou eu que fecho a torneira. Há um rio aqui dentro. Há um Espírito Santo que mora aqui dentro. Que Ele quer fazer fluir água. Se nós escutarmos, se nós nos colocarmos em confiança a Ele, nós vamos ver um fluir contínuo desse suprimento de água no nosso interior. Contínuo. É isso que Ele quer fazer, queridos. Então, quer dizer, essa promessa aqui, a gente pode até dizer que Ele já deu. Ele já cumpriu, está aí dentro, queridos. Está dentro de você, está dentro de mim. Esse fluir, desse derramar, dessas torrentes, que farão com que a terra não seja mais seca, que o coração não seja mais árido, mas que ele floresça, que ele seja um manancial contínuo, permanente dentro do nosso interior. Amém, queridos? O Espírito Santo é essa água celestial. E Ele mora aqui, Ele mora em mim, Ele mora em você. E que nós precisamos entender que Ele quer que nós tenhamos acesso a essa água. Porque Ele já disponibilizou para mim e para você
os recursos necessários, queridos. Agora, para eu ter acesso a isso, eu preciso entender que eu sou escolhido, eu sou filho. Eu preciso entender que as circunstâncias, porque Ele já me criou, as circunstâncias, estou me formando segundo o propósito que Ele tem para a minha vida. Mesmo que essa circunstância seja que nem Daniel levar para a cova dos leões. Como José, levar para a cisterna, levar para a casa de Potifar, levar para a prisão. Ele vai formando através das circunstâncias um caráter aprovado para que se cumpra o propósito estabelecido para as nossas vidas. A nossa irmã amanhã vai passar por uma cirurgia às 8 horas da manhã, nós vamos orar por ela. Deus é poderoso para curar ela, sem ela passar pela cirurgia? Então por que Ele vai permitir que ela passar pela cirurgia? Porque lá no hospital vai ter um testemunho de Deus lá dentro através da vida dela. Se a gente não for para o hospital, como é que nós vamos testemunhar de Deus lá dentro? Aí a gente vai para o hospital brigando com Deus porque estamos no hospital. Dizendo para Ele, Deus, espera aí, eu devia ter me livrado disso. Aí a gente deveria responder, na realidade, como Jesus respondeu, mas foi para essa hora que eu vim. Qual vai ser o testemunho de Cristo amanhã, lá no hospital? A nossa irmã. Mas como a gente não entende, acha que Deus tem que nos livrar desses processos, queridos, nós vamos ficando com o coração secos. Sedentos. Amém? Aí ele diz assim, derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Há uma promessa de Deus para as gerações que virão após cada um de nós, queridos. Há uma promessa de Deus, que eles serão cheios do Espírito Santo de Deus. Mas eles serão cheios do Espírito Santo de Deus a partir do momento que eles olhem para nós e desejam aquilo que a gente carrega. Que você seja esse referencial de Deus dentro da sua casa, dentro da tua família, que eles desejem o que você carrega. Por isso, primeiro, você tem que saber o que você carrega. O que é que você carrega? Eu carrego aqui dentro algo tão precioso que Paulo vai dizer que nós somos um vaso que carregamos algo precioso dentro. Então você tem que ter convicção do que você carrega. Aí a tua família vai olhar para você e vai dizer, eu quero isso. E quando eles desejarem isso, eles vão receber da parte de Deus, e não somente isso, serão abençoados. Amém, queridos? Abençoado. Então essa é uma noite de a gente abrir, uma tarde de a gente abrir a torneira. Porque ela está na nossa mão. Quem fecha a torneira e abre a torneira sou eu. Com confiança, com gratidão, com fidelidade, escutando a palavra, não ouvindo, colocando em prática aquilo que o Senhor nos ensina. Eu estou abrindo a torneira. E quanto mais eu me aplico a atender à vontade do Senhor, mais eu abro a torneira. Quanto mais eu abro a torneira, mais água vai jorrar. Quanto mais água vai jorrar,
mais eu vou experimentar daquilo que o Espírito quer fazer florescer dentro de mim. A água serve para fazer crescer algo que está morto e serve para limpar o que está sujo. Então, quando você abre a água, não espere só aquilo que floresce, espere que também se retire aquilo que está sujo. Porque às vezes a gente está carregando algumas sujeiras. Amém, queridos? Às vezes a gente está carregando umas tralhas que não devia carregar mais. De vez em quando tem que pegar aí uns baldes d'água e jogar para limpar aquela coisa lá e tirar aquela sujeira que está. É isso que Deus quer fazer. E quando isso acontecer, a tua posteridade vai ver. E vai anelar o que você tem. E buscando o que você tem, eles serão abençoados. Agora, pensa assim, se eles buscando o que você tem serão abençoados, então quer dizer que você já é abençoado por ter. Amém, queridos? Então, a bênção não é algo que eu busco. A bênção é algo que eu carrego. Por isso, Efésios vai dizer que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, eu não vou atrás da bênção. Ele já me abençoou, então agora eu entendo que eu já sou uma bênção. Amém, queridos? É essa a promessa de Deus para as nossas vidas. E assim, e se você escuta ela, e você, é aquilo que eu tenho dito, esclarecer, tornar claro, tornar verdade para a tua vida, você estabelece ela como verdade para a tua vida. Eu estabeleço isso como verdade para a minha vida, queridos. E quando eu estabeleço isso como verdade para a minha vida, eu frutifico nessa verdade. Vai vir um momento difícil, vai vir um momento em que eu não entendo, que eu não compreendo, mas eu não desisto, porque eu estou colocando em prática a promessa do Senhor para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para a minha posteridade, para a minha descendência, porque eu confio no Senhor. Amém? Quero convidar vocês a se colocar de pé, queridos. Vamos orar? Quem sabe você nessa tarde está precisando que o Espírito Santo de Deus te ajude a começar a gotejar no teu coração, a tua terra que está meia seca, né? Para te ajudar você a abrir essa torneira, para fluir esse rio do Senhor dentro do teu coração. Se você se sente assim, queridos, coloca a mão no teu coração. Nós vamos orar e pedir que o Senhor faça isso. Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós nos aproximamos do Senhor como filhos que compreenderam, que entenderam, que escutaram a tua palavra nessa tarde. E tomamos, Senhor, para as nossas vidas, essa palavra como verdade para as nossas vidas, Senhor. E suplicamos ao Senhor que o Senhor possa nos ajudar, Pai querido Senhor, fazendo com que, através da nossa confiança, através da nossa fidelidade, através de escutar, de aprender, de permitir que o Senhor, que está trabalhando, Pai querido Senhor, na nossa história, no nosso caráter, permitir que o Senhor abra, Senhor, abra e jorre desta água
Pai querido Senhor, essa água, Senhor, que limpa, essa água que arranca, Senhor, Pai querido Senhor, as impurezas, mas essa água que também faz florescer em meio à terra seca, Senhor. Que o Senhor jorre, Senhor, Pai querido Senhor, em nós, porque nós já a carregamos através do Teu Espírito. Eu te peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Talvez as circunstâncias, as situações, os problemas, enfermidades, inquietações, Pai querido Senhor, necessidades, Pai querido Senhor, fizeram com que nós não tivéssemos mais acesso a isso, Senhor. Pai querido Senhor, por causa das nossas dúvidas, por causa até de um espírito de murmuração que possa ter tomado o nosso coração, o nosso entendimento. Pai querido Senhor, por não entendermos, não temos a capacidade de compreender todas as coisas. Pai querido Senhor, e esse fluir foi diminuindo, foi se arrefecendo, Senhor, e talvez os nossos corações se tornaram, Pai querido Senhor, numa terra seca. Mas nessa tarde, Senhor, nós queremos tomar uma decisão, Senhor, Pai querido, de confiarmos plenamente no Senhor, de sermos gratos a despeito de qualquer circunstância a Ti, de escutarmos e obedecermos a Tua voz, de tomarmos uma postura, Senhor, Pai querido Senhor, de que nada e nenhuma circunstância, Senhor, ao nosso redor venha nos desestabilizar da nossa confiança e da nossa fé em Ti. E eu tenho certeza, Senhor, que Teu Espírito começará a jorrar água. Haverá um fluir do Senhor contínuo, permanente dentro do nosso coração, Senhor. E nós novamente, seremos, Senhor, Pai querido Senhor, aquele rio de água viva, Senhor, o fluir do rio de água viva que o Senhor deseja para as nossas vidas, que é o Teu propósito. Eu te peço por isso, Senhor, e que através disso, através dessa nossa atitude, a nossa posteridade, Pai querido, a nossa descendência, Pai querido Senhor, vejam, reflitam através de nós, Senhor, Pai querido Senhor, e desejem aquilo que carregamos. Desejem aquilo que carregamos, Senhor. Eu te peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa os Teus filhos e as Tuas filhas, Senhor, para a glória do Teu nome oramos.